Futebol de Bolso, um projeto do Brás Assunção. Mais uma semana do seu The Green. Inclusive, a gente quer começar aqui o nosso vídeo fazendo um pedido de desculpas, porque na semana passada a gente não conseguiu dar palpite, tivemos alguns problemas técnicos aqui, e aí a gente não conseguiu aparecer para dar nossas sugestões. Mas tem The Green essa semana, da rodada do Campeonato Brasileiro. É uma rodada um pouco difícil, porque é uma rodada que está intercalando com Libertadores e Copa Sul-Americana. Então nós teremos muitos jogos esse final de semana com os times poupando alguns de seus titulares. Então isso acaba impactando de forma bem relevante nos nossos palpites, porque aí o jogo acaba ficando um pouco mais imprevisível. Mas tem palpites bem interessantes para esse final de semana. Acredito que vale a pena fazer uma fezinha, viu? O primeiro palpite é no jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro. O São Paulo vem fazendo uma campanha muito regular, muito boa no Campeonato Brasileiro, principalmente nos jogos em casa, é um ótimo mandante. Em contrapartida, o Atlético faz uma péssima campanha até aqui. O Filipão, desde que assumiu os jogos, não consegue vencer. O Atlético já chegou a incríveis 10 jogos sem vitória. É a pior sequência nos últimos 20 anos. O Filipão assumiu o Atlético, já tem 9 jogos e ele acumula 4 empates e 5 derrotas. Então o aproveitamento do Atlético está muito ruim. E aliado a isso, eu imagino que o Atlético talvez poupe algum de seus titulares, porque na próxima semana tem o segundo jogo da Copa Libertadores contra o Palmeiras. O São Paulo, imagino eu, que também vai poupar alguns de seus titulares, porque também vai ter decisão pela Sul-Americana, jogou ontem, quinta-feira, então vai poupar alguns de seus jogadores. Mas tem um fator relevante para o São Paulo, porque o São Paulo muito provavelmente vai promover a estreia do Lucas Moura, está de volta ao São Paulo e talvez do Rames Rodrigues. Então acredito que o São Paulo vá com bastante ânsia de vitória assim, por essas estreias, vai ser bem marcante, Morumbi lotado. Acho que dá pra gente fazer uma fezinha. E aí o nosso palpite é o seguinte: uma dupla hipótese para o São Paulo. São Paulo ganha ou empata, e mais de 4 escanteios para o São Paulo no jogo, tá? Com uma odd de 1,95. Considerando esse contexto do São Paulo, do Atlético, o Atlético com uma campanha muito ruim, principalmente fora de casa, acredito que vale a pena. Na verdade, principalmente fora de casa não. Fora de casa, na época do Cudê, o Atlético tinha até um bom aproveitamento, mas nos últimos jogos tem perdido ponto dentro de casa e fora de casa. Vale a pena fazer essa fezinha São Paulo e Atlético Mineiro. O segundo palpite é no jogo entre Vasco e Grêmio. O Vasco é o último colocado do Campeonato Brasileiro. E não é novidade para ninguém, né? O Vasco vai lutar para não cair até o final. Mas o que chama atenção é que o Vasco não se reforçou até então. Na verdade, contratou alguns jogadores, tem tentado se reforçar, mas são jogadores que, na minha opinião, ainda não vão fazer a diferença necessária que o Vasco precisa. O Vasco tem tido um desempenho muito abaixo, muito ruim. Precisa de uma reformulação muito grande no seu elenco para cogitar a possibilidade de ficar na Série A. Mas no atual cenário eu acho que isso está bem difícil. Vai jogar contra o Grêmio que é um time muito competitivo, muito cascudo, descansou aí essa semana, assim como o Vasco, né? Mas o Grêmio é um time muito competitivo, muito cascudo, muita qualidade também. Eu acredito que o Grêmio saia com pelo menos um ponto nesse jogo. Então, o nosso palpite é dupla hipótese a favor do Grêmio. O Grêmio vence ou empata esse jogo. E para aumentar um pouco a nossa odds, a gente vai colocar mais de 3 escanteios para o Vasco no jogo. O Vasco precisa vencer esse jogo em casa, é o último colocado, precisa buscar pontos. Então imagina o Vasco, apesar das suas limitações, atacando, buscando gol, e isso vai gerar alguns escanteios para o Vasco. Então, empate ou Grêmio e mais de 3 escanteios para o Vasco está com uma odd de 1,72. É uma odd de muito valor, vale muito a pena fazer essa fezinha. Os últimos 2 palpites são jogos que eu imagino que tem grandes possibilidades de serem movimentados. O primeiro é Bahia e América. O América tem a pior defesa do campeonato e os jogos do América dão muitos gols. Eu não me recordo a última vez que saiu menos de 1,5 gol nos jogos do América. Então é um fator importante e eu imagino o Bahia agredindo o América, mas o América, por incrível que pareça, leva muito gols, mas também faz gols. Então eu acredito que esse jogo é para apostarmos em mais de 1 gol. E aí tentando aumentar a nossa odds também, o Bahia é um dos times com a maior média de escanteios por jogo, está entre os 4 times do Campeonato Brasileiro com a maior média de escanteios por jogo. Dá para a gente apostar no Bahia tendo mais de 4 escanteios.
pela fragilidade do América, o Bahia precisando vencer esse jogo, porque tá brigando lá na parte de baixo também, é um confronto direto. Eu imagino o Bahia para frente, para cima, tendo muitos escanteios, e pelo histórico do América, tendo mais de um gol no jogo. Então, com uma odd de 1,83 é uma odd de muito valor. E o nosso último palpite, Coritiba e Bragantino. Coritiba também, olhando o histórico, os últimos jogos, saem muitos gols no jogo do Bragantino, pelo menos mais de um gol por jogo. Então, acredito que tenha muito valor, e principalmente levando em consideração que o Coritiba vem de um histórico de recuperação no Campeonato Brasileiro, joga bem em casa, é um time que vai para frente, ataca, agride o adversário, mas o Bragantino também é muito forte. O Bragantino também vem com grandes chances de dificultar o jogo por Coritiba, de tentar vencer esse jogo. Então, como é um confronto muito, muito aberto, acredito que dá pra gente apostar também em mais de um gol no jogo. E aí, tentando aumentar um pouco mais nossa odd, a gente vai colocar mais de 3 escanteios para o Coritiba. Dá uma odd de 1,61. O Coritiba também tem bastante escanteios quando joga em casa. Então, esses são os nossos palpites para o final de semana. Como eu falei, é um final de semana um pouco difícil, um pouco complexo, porque temos muitos times poupando seus jogadores por causa da rodada do meio de semana, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, isso acaba dificultando um pouco a nossa análise. Mas esses são os nossos palpites, esperamos voltar aqui na próxima semana com tudo do green, tudo verde, se Deus quiser. E aí na próxima semana a gente vai ter rodada de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Já separamos aqui, analisando aí os resultados dos primeiros confrontos, temos algumas sugestões, alguns palpites bem interessantes para o meio de semana. Então fique ligado para você não perder nenhum palpite aqui do seu futebol de bolso no seu quadro The Green. É isso, um abraço, até mais.